Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast que procura os rastros deixados em nós pelos livros que lemos. A convidada desta semana é Dora Batalin Sotomayor, especialista em livros infantis, professora e investigadora na área da pedagogia das artes nas primeiras infâncias, já coordenou o serviço educativo da Biblioteca de Lisboa e montou várias bibliotecas escolares. Faz parte da equipa do serviço educativo do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian e de outras instituições. Dá aulas no ISPA e foi coordenadora pedagógica e docente da pós-graduação em livro infantil da Universidade Católica de Lisboa. Assume ainda funções de consultadoria editorial junto da Assembleia da República numa coleção de 12 livros infanto-juvenis intitulada Missão Democracia. E como precisamos dela... E é tradutora e revisora de literatura para crianças, além de autora do livro O Macaco do Rabo Cortado, na Livros Horizonte, com ilustrações de Gonçalo Viana. Muito obrigada, Dora, por teres aceitado o nosso convite. Hoje o podcast é uma brincadeira de crianças. Opa, espero que isso seja uma coisa boa. Sim. É maravilhosa. A primeira escolha, e eu devo confessar que estava há 120 e muitos episódios à espera que alguém trouxesse um livro de cozinha e finalmente a Dora, sem saber, realizou o meu sonho. Vamos falar do meu livro de cozinha. É um livro dos anos 70, muitos de nós terão memória deste livro em casa. É uma versão portuguesa da Maria de Lourdes Modesto, com a edição da Verbo. E porquê é que tu trouxeste? Eu sei porque é que eu gostava que alguém trouxesse, mas porquê é que tu trouxeste, Dora? Começo logo por não combinar com o currículo. Eu não sou a Joana Barros. É verdade, é verdade. Não és uma as da cozinha. Não ganhaste nenhuma estrela Michelin. Nada disso. Não, tornei-me leitora ampla e tornei-me leitora talvez a gostar tanto do objeto livro a partir dos livros de cozinha. Não sei, olhando para trás, vendo na minha biografia, respeitando muito as premissas do vosso convite neste belo podcast, a ideia da minha relação com os livros e da arqueologia dela vai parar aos livros de cozinha. Este, em particular, que tem muitas imagens, é preciso descrevê-lo, não é? Tem muitas fotografias, tem textos, tem um design gráfico muito interessante, tem uma capa convidativa, foi muito usado lá em casa, foi usado... Vê-se que está muito manuseado. Está muito manuseado, não com é? a lombada reforçada com fita cola. Muito reforçada. Ontem estive a limpá-lo com uma coisa, um Kleenex úmido, ficou todo sujo, porque continua lá em casa a ser usado. O que é que este em particular, ou todos os outros da minha mãe? Este tem uma coisa muito interessante, era para mim e para a minha irmã. É já um livro que tem um destinatário implícito, não é? Não só é um livro de cozinha, como é o meu livro de cozinha. Este era destinado a crianças, embora as receitas sejam um bocadinho complicadas para crianças. E tem muita encenação, há um lado cénico, não é? Muito grande nas receitas. Há um lado cénico, há um lado de utilidade neste livro muito interessante, não é? Há uma descrição das receitas, há a visualização através das fotografias dos passos das receitas, aqui estão encenadas a preto e branco e depois a receita finalizada é a cores. E há uma perspectiva da utilização deste livro no mundo real, não é? Isso interessa-me muito, não é? Para que é que serve um livro? O que é que um livro pode? O que é que um objeto tão completo, feito de palavras, de imagens, um objeto físico, este em particular tem um design muito especial, era diferente ver os livros de receitas da minha mãe e eu fazia isso muito, li-os, mas os que não tinham fotografias, eu ter que imaginar a imagem daquele... E aí já havia uma ideia de como é que as coisas iam resultar, não é? Sim, e o livro é muito bonito, é muito bonito. Cuidado, tem umas guardas, há qualquer coisa a mim que me fascina. Sim, lindíssimo. Nos livros. Com os ingredientes todos, com os não é? ingredientes todos desenhados, as cores. Portanto, e depois, este tem uma grande particularidade porque foi completamente, antes de sublinhar os livros,
Quando tive que os estudar, eu tenho uma relação difícil com o sublinhar. Porque apetece-me sublinhar tudo, depois perco-me nos sublinhados, depois já não sei porque é que sublinhei aquilo, tenho alguma noção de respeito pelo autor, de me respeitar a mim na segunda leitura, não me quero... Portanto, não sou uma pessoa fácil com os sublinhados. Este não tinha ainda nenhum respeito pelos livros, dessa maneira. Rabiscavas tudo. Estão todos rabiscados. Não só tu, a tua irmã a também. Minha irmã. E a tua filha? E a minha filha agora, muitos anos depois. E estes rabiscos são muito interessantes, porque são Ds de Dora ou são Cs de Clara, ainda escritos em espelho. Que é aquela fase da aprendizagem que as crianças desenham ao contrário, não é? Desenham ao contrário, sim. E da minha filha, 40 anos depois, também escrita Emma ao contrário. Que engraçado. Estava exatamente na mesma fase. Na mesma fase. Sim. E esta fase é uma pré-escrita ainda, mas que é já de leitura. Ou seja, para que é que serviam estes Cs aqui em múltiplas receitas? Eu vou escolher esta. Portanto, eu quero fazer esta. Eram votos, não é? Votos. Eu quero esta, vou assinar. E recordas-te de ter feito algumas destas? Recordo de estar receitas. Orgulhosamente já a fazer Ds para a frente e achar que a minha irmã, que tem menos de 2 anos, era muito infantil. Não, mas eu digo mesmo de fazer as receitas, sim. Fizemos algumas receitas que correram muito mal. Por falta de talento das filhas ou da mãe? A mãe era amorosa, para já deixava fazer isto tudo aos livros, lia estes livros como se fossem histórias. Portanto, sentávamos na cama dela. A cama dela, ao domingo, era a coisa mais especial do mundo. Ela era muito atarefada. É professora, tinha muitas coisas de colégio e aulas na faculdade e tudo mais. Mas é muito amorosa. E aterrávamos na cama dela ao domingo a ler. Ela lia enciclopédias, a fazer vozes, porque o texto era brasileiro, e ela dizia Dona Maria, porque eram enciclopédias pedagógicas que tinham tiras da Mafalda pelo meio. E ela lia livros de cozinha connosco, assim. Como se fosse um livro de histórias. Sim, e escolhíamos e escrevíamos, era muito solene e era muito vivido. Isso eu acho que essa parte da vida inscrita neste livro, e este livro que se destina à vida verdadeira, deu-me muita liberdade, desde logo, como matriz, para pensar o que é um livro. E uma exigência muito grande. Eu lembro na Faculdade de Letras, na clássica, que eu adorei, fiz línguas e literaturas modernas, português e inglês, num tempo em que a clássica ainda era muito clássica. Fui muito feliz ali, mas lembro de discutir com os professores a capa dos livros. Dizia, a professora Tempestade não pode ser, o Shakespeare, que era um homem de teatro, ia morrer se visse esta edição tão feia, não tem nada a ver. Então os professores lembram-se de mim um bocadinho nesta ótica da pessoa que exigia do papel, exigia... E pensavas o objeto do livro, não é? Sempre com uma preocupação estética, não é? Sim, e de que ele fosse... O corpo do texto tem que ser mais do que só as palavras. E se escolhemos os objetos que são livros, que são de papel, esses objetos têm que todos falar e ser uma grande ópera, ser uma grande sinfonia. E eu não conhecia muito, gostava muito de ler revistas, inclusive internacionais, pela parte gráfica, acho eu, e pela comunicação de pequenos textos com imagens, com outros textos, com os grandes títulos. Portanto, acho que sou uma pessoa muito atenta visual, ao design, sim, e visual. E radico aqui neste livro, e nos o primeiro outros, livro. mas este também. Agora estou a abrir uma página aqui ao calhas, mas tenho já da minha filha uma Emma numa coisa de chocolate e escreveu mamã numa salada. Já sabe bem quem é que come o quê. Isso é uma delícia. Aqui é a descrição, não é um desejo de futuro. E esse gosto pelos livros de cozinha manteve-se no tempo? Ou seja, continuas a gostar dos objetos do livro de cozinha? Felizmente passei-me para os livros infantis. Que levam ao rubro, não bem infantis. Queria aqui também deixar claro, para os livros que têm ilustrações, para os livros que abusam da materialidade, para falar, para os livros que são objetos, antes de tudo. E, portanto, cheguei aí. Ou seja, acho que a natureza lógica daquilo que eu trouxe da Faculdade de Letras, por acaso vinha a pensar, eu se calhar devia ter feito um curso de design.
E estive este fim de semana inteira dedicada, por exemplo, a livros sem palavras com pessoas. Estivemos no CCB 6 horas intensas durante 2 dias a falar sobre isto. Foi muito bonito essa possibilidade de comunicar e comunicámos em coro, éramos 30 e tal pessoas. E eu pensei, se calhar devia ter feito, era um curso de design, porque... Mas não. Ainda vais a tempo. Pois vou, mas o facto de ter estudado literatura deu-me umas ferramentas que parecem invisíveis, na verdade, mas que se vai tudo cozendo agora. Eu acho que a noção de texto literário, de narrativa, ou de texto fragmento, ou de texto filosófico, portanto, interessa-me cada vez mais neste momento da minha vida a questão argumental dentro dos livros. E trago isso muito para o objeto livro com ilustrações, o álbum, por exemplo, que é um objeto muito experimental, muito camaleónico, muito a receber todas as influências do seu tempo. Estamos, sei lá, quando o pós-modernismo aterrou, onde é que há um sinal muito evidente logo disso a acontecer no mundo, nos livros infantis. Nós queremos saber o que é que o mundo pensa naquele momento. Vamos a uma secção de uma livraria de livros infantis, a uma biblioteca, e ali tens tudo. Não só plasmado no texto, como nas imagens, como na construção dos próprios objetos. Nem estou a falar do tema, dos temas, que isso é muito óbvio logo, não é? Mas a própria construção de objetos... De certa maneira refletem o tempo em que foram feitos. Porque são feitos muitos por artistas, não é? Depois tem a pós-graduação era muito interessante por isso, porque convidámos pessoas de muitas áreas, os professores eram muitos de muitas áreas e de dentro da mesma área eles eram, por exemplo, tínhamos editores, tínhamos 3 ou 4, tínhamos ilustradores, tínhamos 3 ou 4. Portanto, todos traziam visões, mesmo dentro do mesmo assunto, visões complementares, diferentes. Mas para dizer, sendo um objeto tão experimental e tão aberto, permite ser, há quem tenha dito isto, e acho que é muito bonito, um camaleão, um mata-borrão, camaleão rápido social. E interessa-me muito também olhar para os livros infantis dessa maneira. E não é olhar para os temas, é este objeto inteiro, como ele se modifica, como ele aceita o tempo em que está, como ele responde e como ele mostra. E depois, este, por exemplo, é muito anos 70. Olhamos para aqui e vemos os anos 70, não é? Anos 70, pelas fotografias. Onde é que tu vês os anos 70? Assim... Para já, as próprias receitas são muito dessa época. São. Depois, o design dos objetos, as roupas das crianças, as cores, o padrão da toalha que está sobre a mesa. Da salada Sofia, esta foi um must. A salada Sofia foi um must. Foi muitas vezes feita. Foi muitas vezes feita. E era boa? Era saboroso? Era saborosa. Era uma salada de frutas com iogurte. Pronto, simples, mas... Muito boa. Tu que te interessas também pelo design, pelo livro enquanto objeto, a tua próxima escolha traz uma outra dimensão que também acho bastante interessante. E estamos a falar de contos tradicionais portugueses, escolhidos e comentados por Carlos Oliveira e José Gomes Ferreira, com ilustrações de Maria Kyle. É que estes contos tradicionais portugueses são uma recolha de contos orais, não é? Portanto, juntas aqui também a tradição e a oralidade, uma outra dimensão. Ainda é uma pré-história da pré-história. Ou seja, eu tive a grande sorte mesmo de ter em minha casa, nesta mãe muito querida e que nos trazia livros muito pedagógicos de alguma maneira, ou histórias muito... O Coelhinho Branco, foi ao barbeiro, depois cortou o pelo, depois a mãe não o conhecia e depois ficou tudo bem, pronto. Isto eram livros. A minha mãe dava aulas no Pedro Nunes na altura e de todos os meses que ela recebia o ordenado comprava-nos um livro com um disco. Então nós adorávamos o fim do mês, o ordenado. Tudo era marcado assim por coisas. Então passávamos o tempo, quando é que mamãe recebes o ordenado? Quando é que recebes o ordenado? E era para trazer o livro. Portanto, a coisa tinha este ritual. E havia a expectativa. Que às vezes também é extraordinário. Hoje em dia, se calhar muitas crianças já não têm isso, mas o ficar à espera do dia em que se recebe o livro ou o disco, não é? Tínhamos, e lá está outra vez, Zé Mário, a questão da narrativa. Né? A mim interessa-me muito neste momento recuperar fios narrativos das coisas. Justamente estamos num tempo tão fragmentário e então a infância recebe isto de uma maneira atroz, não é? Tão fragmentário, tão rápido, tão partido. Anda cá, senta-te, come,
para a escola, agora sai, veste o casaco. E, portanto, isto é de doidos, não nos torna. Podemos saber tudo sobre o mundo e interiormente estamos despedaçados para o receber, não temos uma base. E, portanto, eu olho para os livros, até naquilo que falávamos há pouco, da questão quase fragmentária de muitos dos livros. Por exemplo, há livros infantis e não infantis, custa muito a terminologia infantil, mas, por exemplo, imagina, querem falar sobre a morte. A morte é quando, sei lá, o sol já não nasce. Viras a página, a morte é quando não encontramos o outro par para a nossa meia. Viras a página, outra coisa. Isto conta uma história ou não conta uma história? Não conta uma história. Não é narrativo. Pois. Eu dou aulas a pessoas que vão ser professores no ISPA e os meus alunos acham, por default, que todos os livros para crianças contam histórias. O que é tremendamente difícil. E redutor. E redutor, e depois esforçam-se porque pegam num livro, o livro não tem lá história nenhuma e esforçam-se imenso por contar aquela história e depois dizem que não percebi nada desta história, as crianças não perceberam nada desta história. É como se eu não desconhecesse a tipologia poema e a tipologia conto e achasse que só há contos. E olhava para um poema... E queria a força que fosse um conto. E queria a força que fosse um conto. E não percebo nada deste conto. Nem nunca vai perceber. Nem nunca vou perceber. Portanto, esta noção de tipologias que me interessa muito e é o meu olhar mais presente sempre sobre os livros, já não são temas, já é esta arquitetura narrativa, não narrativa, fragmentária, sequencial, poética, filosófica, lúdica. Eu gosto muito de terminologia para que a terminologia aterre e eu veja melhor. Não é para fechar, é para eu ver melhor. E isso interessa-me muito, e os livros infantis interessam-me particularmente porque são objetos muito estéticos, esta composição toda operática, é um teatro, não é? É quase um teatro. Temos aqui o volume aberto, não é? Com as ilustrações da Maria Caio, sim. E incríveis. Onde é que estes cabem? Cabem porque, para além, na arquitetura pré-histórica da minha vida, tive em casa uma senhora chamada Marcelina, analfabeta, que tomava conta de nós, vivia em nossa casa, vestia-se de preto, tinha um lenço sempre, eu só pelo buraco dos stores é que um dia ela tirava o lenço quando se ia deitar e caía-lhe numa cabeleira imensa, branca, de cabelos compridos, vestia-se sempre preto, que era viúva, alentejana, e contava as histórias todas que ela queria e sabia, em que a mulher traía o marido e então nua era posta no centro da vila. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Toda a gente passava e tinha que lhe cuspir durante 5 anos e depois era mentira, afinal não tinha traído nada. Então eu ouvia isto com a minha irmã, enquanto fazíamos Cs e Ds nos livros de cozinha. Enquanto ouvíamos o coelhinho branco com as orelhas até ao céu, a senhora Marcelina contava, sem livro absolutamente nenhum, as histórias todas tradicionais. E eu tive essa sorte de ser alimentada por estas narrativas em que eu tive que ver tudo. Portanto, aí era puramente oral, não era? Puramente oral, mas altamente descritivo. Esta ideia narrativa impressa, como os contos tradicionais são muito a preto e branco, o rico, o pobre, o forte, o magro, o bom, o mau, isto ajuda-nos aqui a montar um esquema. Portanto, é uma narrativa muito enraizada, que nos faz muito bem, os psicólogos sabem disso, e que te obriga, rapidamente tu crias na tua cabeça as imagens. Não é? Quando mais tarde a senhora Marcelina acabou por sair, a minha mãe dizia que ela era muito mentirosa, na verdade ela era inventava, sabia, ela era uma ficcionista, não é? A terra em nossa casa, eu não sei como, a minha mãe comprava muitos livros daquelas pessoas que vendiam porta a porta. Imagino que tenha sido o caso esta coleção. E isto foi um estrondo, porque esta coleção, que a minha mãe também lia ao domingo, misturada com os livros de cozinha, com contos tradicionais breves, deu-me tudo o que eu precisava, porque é uma antologia, deu-me uma noção muito diferente do objeto livro, porque é uma antologia, está arrumada em temas, mentiras, patranhas e outras façanhas, e contos de encantamento. Portanto, a organização do G. Gomes Ferreira
Eu só fico sempre o José Gomes Ferreira, pois gostava Pois muito dele como Carlos escritor. Oliveira. O Carlos Oliveira, menos, mas, portanto, há uma noção de alguém que organizou o livro, chamou-lhe uns nomes, portanto, uma noção de arrumação. Aqui descobri também os índices. E aos índices, porque são volumes muito grossos, e, portanto, estas histórias lidas na boca da minha mãe, que são histórias muito cruas. Portanto, isto é uma recolha, várias recolhas de vários, sei lá, do Ataída Oliveira, do Leite Vasconcelos. Comecei a conhecer estes nomes todos, sem perceber porque é que havia nomes diferentes, e fui descobrindo o que é também a arquitetura deste livro. Mas destes livros, uma possibilidade de uma antologia, portanto, é uma iniciação à literatura muito interessante. Mas a coisa mais forte destes livros todos, de facto, são as ilustrações da Maria Cale. Que eu não sabia quem era a Maria Cale, e durante muitos anos não soube quem era a Maria Cale. A minha mãe não era uma pessoa ligada às artes visuais, nem pouco mais ou menos neste género, portanto eu não sei se ela reparou que era a Maria Cale. Mas as ilustrações são desenhadas, parecem quase gravadas, mas são desenhadas, são absolutamente enigmáticas em alguns lugares, não são representativas, embora sejam. Às vezes há cabeças cortadas, há mãos soltas, outras vezes há olhares dos personagens, mas num lugar nada infantil. É absolutamente no lugar certo. É o que eu acho que o infantil tem que ser. É um lugar poético, é um lugar inteiro, é um lugar para todos, é um lugar onde eu me lembras-te encontro. da impressão que estas imagens te causaram? Profundamente. Eu ficava horas a olhar para as imagens. Algumas delas são narrativas. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer. Algumas são de página inteira, outras são bocadinhos, e depois, além dos desenhos a preto, tem manchas, ora verdes, uma espécie de manchas transparentes, como se fosse um pedaço de acetato, ora vermelhas, e para não esconder os traços. São de uma beleza. E então eu tive esta sorte de reencontrar aqui uma espécie da oralidade que eu ouvia da senhora Marcelina, aqui não destruída pelo objeto livre. É quase como se ele apanhasse a borboleta no voo. Em vez de pôr a borboleta com um alfinete ou matá-la, pô-la no meio do livro, eu apanhei neste livro por via de ser uma antologia desta maneira e por via das imagens, o design do próprio objeto, o mise-en-page, não é? Sim, aqui não tem a ver. Exemplo, por exemplo. E então eu tenho isto nos meus olhos, eu tenho isto na minha alma. Eu sou feita entre livros de cozinha, contos ouvidos da senhora Marcelina, palavras e estes. Isto era dito também na voz da minha mãe. Eu lembro-me depois de os ler, os contos, e era muito estranha o momento da minha própria leitura. Os contos são curtos, né? O Touro Azul, a Dama de Pé de Cabra. A minha mãe nunca me lia a Dama de Pé de Cabra, porque ela dizia que era horrível, não podia ser. Eu fico a fronteira aqui destes contos. Mas depois cá sobrepunhas a tua própria voz com a voz da mãe, não é? Com a voz da minha mãe, e sobretudo com as imagens. E, portanto, eu acho que isto, de facto, marcou-te mesmo. Tive muita sorte. E de livro em livro vamos crescendo contigo e chegamos à Gramática da Fantasia, Introdução à Arte de Contar Histórias, um livro de Gianni Rodari, que, imagino eu, seja um livro mais da tua faculdade, da tua formação? Não, é um livro da formação dos meus alunos. É da formação, não a tua, mas a que tu dás. Quem dera que a Faculdade de Letras me tivesse dado, deu-me muitas outras coisas, não me queixo. Deu-me, por exemplo, as artes poéticas da Sofia, que eu tive para escolher e trazer para aqui, e diria Artes Poéticas da Sofia de Mel Brainer em fotocópias. Porque são 5 e eu, em livros espalhados, livros diferentes, e o que eu tinha era uma fotocópia. E juntavas todas. Que juntava e sublinhava. Portanto, eu poderia ter trazido as Artes Poéticas da Sofia, e estive aqui a pensar muito nisso, e de repente disse, não, é o Gianni Rodari, a Gramática da Fantasia, que é talvez um tratado que possa explicar muitas destas coisas. É da literatura. O Gianni Rodari é um escritor aclamadíssimo no infantil, ganhou o Anderson, que é assim um prémio Nobel da literatura infantil, mas mais do que... Tem 2 livros que a nossa filha lê quase em loop, sim. o Baralhando Histórias e o das Alice nas gravuras, não é? No meio das gravuras. Que vocês que já usam ilustrados. Sim, exato. Estes vêm dentro de um volume que a Calandraca também editou, felizmente, e antes havia da Teorema, tem estes livros muito velhinhos, em 2 volumes todos a cair, que eram as histórias ao telefone,
e as novas histórias ao telefone. Isso explica muito o Rodari. Quem é o Rodari? O Rodari nasce em Itália, torna-se professor, forma-se enquanto professor e é um professor de meninos ricos, ou seja, não vai para a escola, vai... Colégio? Não vai para casa, ou seja, tu podes mesmo. contratar um professor para... Professor privado. Claro, sim. Só que é o tempo da ditadura e muitos amigos, familiares vão para a guerra. Ele não vai para a guerra e decide como é que eu colaboro, não é? E é muito bonito isso para mim, não é? Eu sou uma pessoa muito de um lado poético da vida, não é? De um lado estético da vida e às vezes entro muito em confronto com as ações, não é? E me conforta muito uma pessoa como o Gianni Rodari, com a obra que tem, poder ter achado que a intervenção social no mundo, quando não concordas com o rumo do mundo, possa ser feita a partir da literatura, possa ser feita a partir da pedagogia, e foi isso que ele fez. Portanto, ele que também foi jornalista, como vocês, e tinha, como vocês, áreas no jornal dedicadas, no fundo, à pedagogia, não tanto como vocês, mas aquilo, como ele era professor, chamaram-no para fazer áreas que tivessem a ver com a infância, para os pais, dedicadas aos pais. E ele começou a escrever contos, pequenos contos, era aí que depois se torna escritor. Teve muitíssimo sucesso e torna-se escritor e tem uma coisa interessante. Ele dizia que quando ia às escolas visitar como escritor as crianças, elas faziam-lhes perguntas e ele punha-se a pensar e queria mesmo responder-lhes com verdade. Por exemplo, como é que tu fizeste? Ele era muito giro, era uma pessoa assim bonita, agradável, simpática. Há muitos vídeos, eu vejo muitas coisas, me inspiro muito nele. Como é que tu fizeste para naquela história, perguntava uma criança, como é que tu fizeste aquele semáforo que de repente começou a correr atrás do carro? Como é que tu fizeste? Ele punha-se a pensar qual foi o mecanismo na minha cabeça que fez isto acontecer. E aquilo era um alimento para ele, literariamente, sim. Pensar sobre o seu trabalho, e tomava notas. Também foi muito influenciado pelos surrealistas. Mas o que é que aconteceu? Desse conjunto de mecanismos que ele foi descobrindo que utilizava para construir a fantasia, a ficção, tomou notas, e quando um dia em Reggio Emília, que é uma zona fundamental para a educação contemporânea nos anos 70, lhe pediram que fizesse um seminário de verão para professores, ele usou esses professores já muito especiais, que depois dão origem a este movimento pedagógico que é Reggio Emília, muito artístico, no lado visual, mas também no lado conceptual. Portanto, ele foi fazer esta formação de verão aos professores, utilizou essas notas que tinha e, portanto, a gramática da fantasia, este livro que temos... Nasce dessas conversas também com as crianças, não é? Sim, nasce de ele querer falar sobre, a partir dessas notas que nasceram das crianças, um seminário para os professores. E, portanto, no fundo é um livro um bocadinho desarrumado. Os meus alunos dizem que eu falo um bocado como ele. Falo em linha reta, desarrumo um bocadinho. Aos zigzags, não é? Isso é sempre difícil de ler. E leio 4 ou 5 vezes, às vezes. Mas, no fundo, são pensamentos que ele discorre sobre mecanismos para a construção de histórias. Mas, voltando aqui atrás, não é pura e simplesmente, e a mim fico muito ofendida quando utilizam este livro como se fosse um manual de escrita criativa. Fico mesmo ofendida. Porque não isso é isso, muito, não é nada. Isto é muito redutor para esse livro. Completamente. Claro que ele vai falar de mecanismos que, por exemplo, coisas muito básicas que todos sabemos, mas imaginem, antes do 25 de Abril eu ainda fiz. Não fiz, porque eu já sou depois, tinha 4 anos no 25 de Abril. Portanto, mas ainda tenho professoras que não tinham vivido a Revolução na prática pedagógica. Redação. A vaca tem 4, era para dizer certo. A vaca tem 4 patas, com o leite da vaca fazemos queijo e manteiga. Isto era a escrita na escola. O Rodari fala mais ou menos isto. Férias do verão. Fomos todos ver os primos, fomos todos à praia, ao campo, pronto. E o Rodari, isto liga-se com aquilo que deixei em suspenso há pouco, que é a questão da intervenção social. Sim. Que é a questão de... Vou fazer aqui então o parênteses, ou seja,
eu não vou lutar com armas, o que eu vou lutar é a partir da promoção de um pensamento divergente, de um pensamento criativo, de um pensamento aberto, semeando essa semente nas crianças. Ninguém vai mais eleger um ditador. Porque isso não é responder certo, a vaca tem 4 partes. É pensar e abrir todas as possibilidades do mundo que eu tenho ao meu dispor. E esse é o lugar dele enquanto escritor. E a Gramática da Fantasia é um manual para isso. Porque também não podemos passar da vaca para aquilo que me aconteceu, e se calhar a vocês, tema livre. Tema livre, sim. Tema livre. Tema livre, tema livre, tema livre. Pode ser tudo. Quero não é? a vaca, por favor. Exato. Pelo menos a vaca eu sei que tem 4 patas. Eu tenho alguma coisa para dizer. Então o que é que ele faz? Não pode ser tema livre, porque isso não é pedagógico. E, portanto, o que há aqui dentro do Rodari é qualquer coisa que eu persigo muito, que é qual é a pessoa que está inscrita naquele livro. E então, nos livros, por isso é que eu gosto muito de trabalhar sobre livros mais selvagens, que são os livros para a infância, porque também há uma grande dose de noção de livro para a infância que é toda muito domesticada, cor-de-rosa, ensinar os sentimentos a partir das cores e do monstro e tira-se as bruxas, portanto isso era toda outra conversa. Mas que pessoa é que aquele livro tem lá dentro? Que pessoa é que aquele livro inscreve? E perguntar, olhar para um livro e dizer, não, se tu não tens aqui uma pessoa inteira, inteligente, pode ter 3 anos, ou 4, ou 5, ou 10, ou 40... Então isso não me interessa. Não me interessa. Isso não é um bom livro, por melhor que tu estejas ilustrado, por melhor que seja o teu design, alguma coisa falhou, por melhor que seja o teu escritor. Porque, por exemplo, às vezes pomos pessoas, psicólogos, há psicólogos fabulosos a escrever para crianças, mas à partida não. À partida isto não é literatura. O que é literatura? O que é arte? E é isso que se exige como mínimo para começar a falar do que é um bom livro. O Rodari, só para deixar aqui também, não é a folha em branco, nem a vaca, o que é que ele fazia? Uma coisa tão simples. E aquilo que todos nós conhecemos dele é, por exemplo, uma técnica que se chama binómio fantástico. Que é o quê? Dois. Nómio. Nome? Não. Então, dois nomes fantásticos. Porquê? Porque nunca se encontraram na vida. Não é como aquele casal que já vive junto há 50 anos e o homem já usa os escutadores para não ouvir a mulher, ou a mulher já usa os escutadores para não ouvir o homem. Estão muito cansados, é tipo a vaca e o leite. Já estão. As 4 patas da vaca já não. São 2 palavras que nunca se encontraram na vida, que se tiram ao calhas num saquinho. E que de repente fazem faísca, não é? E que abrem um mundo de possibilidades. Possibilidades, por exemplo, a girafa e a cabine telefónica, que já não existe sequer. Mas pronto, sim. Eu tenho uma perna, digo eu sempre, da ponte. No que eu conheço sobre a girafa, é alta, tem 4 patas, tem manchas. Conheço da cabine telefónica e isso são os pilares desta ponte, que não é a vaca, para dizer tudo. Nem que não é o vazio. Não é o vazio. E então tenho a possibilidade de criar este tabuleiro da ponte a partir daquilo que eu conheço do mundo e que sei. E, portanto, acho que nesta trilogia de livros... Uma trilogia fantástica. Não foi um binómio, mas... um trinómio. Temos assim um manual sim, exatamente. Da poética. Vou só recordar as escolhas da Dora. O meu livro de cozinha, não há menção de autoria, mas há uma versão portuguesa, então, da Maria de Lourdes Modesto, da Verbo. Infelizmente é um livro muito difícil de encontrar, agora, só em alfarrabistas. Contos tradicionais portugueses, escolhidos e comentados por Carlos de Oliveira e José Gomes Ferreira, com ilustrações de Maria Kyle. Foi publicado... tem aspas, também é só em alfarrabistas que se encontra. É uma edição Iniciativas Editoriais. E Gramática da Fantasia, Introdução à Arte de Contar Histórias, de Gianni Rodari. A Dora trouxe-nos uma primeira edição da Caminho, mas há uma edição mais recente pela Factoria Capa de Livros, ambas com tradução de José Colasso Barreiros. A edição deste episódio foi do Tiago Orato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcast do público é do Amilcar Correia. E hoje, para variar, Vitória. Acabou-se a história. E eu gostei tanto de estar aqui convosco. Obrigada. Nós Dora, também gostamos muito. Obrigado, Dora. Zé Mário, mais histórias para a semana. Mais histórias para a semana. Inês, beijinhos a todos.
E para quem gostaria de assistir a um Biblioteca de Bolso ao vivo, estar comigo, com José Mário, venham ter connosco dia 21 de novembro, às 18 horas, na Livraria Centésima Página em Braga, para uma gravação ao vivo do Biblioteca de Bolso com a nossa convidada especial, Isabel Rio Novo, durante o Festival Utopia. Recordo que é dia 21 de novembro, às 18 horas, na Livraria Centésima Página em Braga, o podcast Biblioteca de Bolso ao vivo, comigo, com o José Mário e com a Isabel Rio Novo. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.